Boa noite, sejam bem-vindos aqui a esse mais nosso encontro aqui pelo NUSP, Saúde e Práticas Integrativas. Vou chamar aqui a Ieda. Aguardar aqui a entrada da Ieda, Maria Gonçalves. Oi, Ana, boa noite. Ieda, já mandei para você aqui a solicitação. Oi. Oi. Boa noite, Ieda, tudo bem? Boa noite, tudo bem você? Tudo bom? Tá calor aí? A Ana tá me ouvindo? A Ana tá participando? A Ana tá participando. Você tá me ouvindo, Ieda? Estou te ouvindo bem. Ótimo. Vamos esperar então. A Ana tá falando que não tá ouvindo, é isso? Agora tá. Tá, agora tudo bem. Ótimo. Obrigada. Essa live vai ficar gravada, né? Então, quem não puder participar agora vai poder assistir mais tarde, outro dia. Obrigada pela presença. Ieda, às 7 horas em ponto, aqui em São Paulo. Ah, que bom, a Ana já está ouvindo a gente. O pessoal vai começar a chegar. Então, vamos lá, deixa eu só me apresentar aqui o NUSP, apresentar a Ieda. Bem-vindos, né, pessoal que está entrando aqui. Eu sou Fernanda Ornelas, a princípio, eu sou administradora de empresas, né, por formação acadêmica, e eu sou terapeuta naturopata na Ulístia, Saúde Integral e Complementar. Sou terapeuta aqui em São Paulo, atendo aqui no bairro do Paraíso, na Ulístia, e também online. Trabalho com as práticas integrativas, florais, aromaterapia, medicina chinesa, e eu estou aqui hoje como representante, membro e conselheira do NUSP, que é o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, que hoje faz parte do Conselho da SOU, Saúde e Bem-Estar. Então, hoje, nosso objetivo, na verdade, como NUSP, né, para deixar aqui para as pessoas que não conhecem o que é o núcleo, aqui a gente está como Saúde e Práticas Integrativas no Instagram, mas nós somos o NUSP, e no NUSP o nosso objetivo é expandir e fomentar as práticas integrativas, mostrando e expandindo para cada vez mais para que as pessoas entendam que as práticas integrativas também têm comprovações científicas, sempre à luz do conhecimento, desmistificando, né, aquelas questões de práticas alternativas que não têm comprovação científica. Então, o nosso foco é buscar cada vez mais conhecimento científico, também para levar cada vez mais as pessoas, para que as pessoas tenham esse conhecimento e possam sentir os benefícios, né, das práticas integrativas, né. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Ieda, que também faz parte também da SOU, Saúde e Bem-Estar. A Ieda é psicanalista, terapeuta quântica e escritora. O livro dela, inclusive, deu nome a esta live, né? Casei com o meu pai, né? Parece que casei com o meu pai, né? Que é o nome do livro. Exato. Então, Ieda, fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho, assim, da tua caminhada, como que você chegou aqui e o porquê, né, desse tema. Fala um pouquinho pra gente. Legal, boa noite. Estou vendo aí que a Cida está presente, muito obrigada. Ela que foi que editou meu livro, né, me deu várias dicas maravilhosas. Dica não, né? Não é dica que se fala, é orientação. Exato. Estou muito bem, é uma ótima profissional, ela está aí presente. Super indico para quem quer escrever um livro. Então, atualmente estou como psicanalista integrativa e terapeuta quântica. Mas eu comecei a estudar mesmo o desenvolvimento humano desde 2010, né? Antes disso, eu era representante comercial. Eu já... os clientes já confiavam em mim para contar os seus... Eu já tinha ali um bom, importante, né? Que as pessoas já confiavam em mim. Então,
para desenvolvimento humano, eu vendi meu carro para pagar curso de psicanálise. E depois nunca mais eu parei de estudar, porque eu já conhecia a física quântica, né? Eu comecei com o Hélio Couto, e o Hélio Couto me deu assim uma nova visão de mundo, porque a física quântica é isso que mostra pra gente, que somos tudo energias, que somos átomos, né? Então, aí começou a minha carreira sobre desenvolvimento pessoal, e nos meus atendimentos, eu percebia que havia muitos problemas de relacionamento. Meus clientes traziam esses problemas. E, nada por acaso, né? Eu também teve vários conflitos de relacionamento. Então, eu percebi que se eu escrevesse a minha história, se eu contasse a minha história de uma forma clara e também com reflexões da psicanálise, né? As pessoas poderiam se beneficiar disso. Seria uma forma mais fácil das pessoas lerem, né? Até vou aqui apresentar o meu livro. Isso, mostra a capa do livro pra gente. Qual que é a editora, Ieda? A editora Semeador de livros, que é a Cida que está aí assistindo. Ela é uma semeadora. Muito bom. Inclusive foi através da empresa dela que ela sugeriu a capa, que ficou maravilhoso, né? E eu falei para ela, parece que me casei com meu pai, e o subtítulo é: você também repetiu a história dos seus pais? Certo. E aí, então, é isso, a minha história está nesse livro, justamente para dizer o porquê que a gente repete padrões. Exato. Né? Como isso acontece? Conta pra gente, Cida. Desculpa, Cida, eu vou me apresentar para a Cida depois que eu me interessei pelo tema. Ieda, conta pra gente, assim, nos seus estudos, né? O que representa essa repetição de padrão, né? Da onde que a gente traz isso? Como que isso acontece? E porque as pessoas não percebem, né, Ieda? As pessoas não... É inconsciente, né? Então, exatamente inconsciente, né? A gente tem 95% de inconsciente, né, Fernanda? Apenas 5% consciente. Então, o que acontece? Na psicanálise, a gente fala que é o pertencimento ao clã. Você tem isso dentro de você. Você quer pertencer com aquela família que você conviveu. Então, o porquê que muita gente não entende ainda, né? O porquê que eu pus esse título, né? Parece que eu falei com meu pai. Porque no meu casamento, eu percebia que o meu marido fazia algumas coisas parecidas com meu pai, né? Meu pai era uma pessoa que ele não educava por diálogo, ele não tinha o diálogo, né? Era o que ele sabia fazer, eu não culpo isso, né? A gente não existe culpado nisso, né? Por isso que a gente fala que tem 95% de inconsciente. A gente não sabe o que escolheu, é uma escolha que você faz. Eu fiz uma escolha inconscientemente de uma pessoa que fazia lembrar os estudos do meu pai, né? Ele era uma pessoa que não tinha diálogo, que não sabia conversar, que não tinha... ironizava muito, né? E às vezes eu percebia isso, né? Que eu fui casada por 11 anos. Nesses 11 anos, as coisas começaram a se repetir. E não só o meu pai, na verdade, né? Eu coloquei, se a gente colocar tudo que precisa, o título fica enorme. Mas eu percebia também que, como eu não reagia aos ataques, né, do casamento, às discussões, eu não tinha reação nenhuma, eu também repeti os padrões da minha mãe, que a minha mãe era submissa. Ela não reagia com as atitudes do meu pai, né? Por exemplo, meu pai, ele tinha a maneira que ele tinha de educar era bater. Ele batia nos filhos. E a minha mãe, ela não reagia contra isso. Eu imagino que ela sentia muita dor de ver os filhos, né,
sendo agredidos. Sim. Mas ela não agia, ela não fazia nada, né? E quando eu também estava no casamento não muito favorável, eu também só sabia chorar. Só chorava, eu não sabia o que fazer ali, né, diante daquela situação, não era confortável, né? E minhas filhas me viam chorando, então era uma situação muito constrangedora. Ieda, então você... Desculpa, Pode falar. Eu quero ter uma curiosidade, quer dizer que você percebia que você repetia o padrão do seu pai e da sua mãe, dos dois. Pois é, dos dois. Né? Com o tempo, a gente vai... o nosso autoconhecimento, né? É o autoconhecimento que te traz isso. Por isso é importante você buscar se autoconhecer, buscar ajuda mesmo. Né? Quando você está num relacionamento frustrado, tenta perceber o que está acontecendo. Né? O porquê que está acontecendo. Né? No meu caso, quando eu estava casada, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Talvez se eu tivesse, eu teria contornado a situação, mas eu não tinha. Eu não tinha o conhecimento, eu não sabia nem quem era eu mesma, na verdade, né? Porque se vocês lerem meu livro, eu conto a história, como aconteceu, passo a passo. Se a gente for falar aqui, vai ser muito mais que uma hora, né? Mas eu conto passo a passo, como é que foi, o que aconteceu, tal. E aí, como eu descobri que parece que eu casei com meu pai, porque era realmente a coisa muito parecida. Repetição de padrões, né? Aí você tem a epigenética, né, que a gente vê, e fala muito da epigenética hoje, né, Ieda, dessa repetição, e o mais interessante é isso que você falou, e a gente começou a nossa conversa, que as pessoas, a grande parte das pessoas, elas não sabem, ou elas não têm a consciência de que, na verdade, estão repetindo, e tudo é um processo de autoconhecimento, né, Ieda? Como foi o teu processo de autoconhecimento? Então, como eu te falei, né, depois que eu me separei e comecei a trabalhar com representante comercial, eu comecei a perceber que esse mundo capitalista exige muito da gente e tal. Eu deixei tudo isso, fui buscar psicanálise. Na psicanálise, eu comecei a me olhar, na verdade. Porque terapia eu sempre fiz, né? Mas, assim, especificamente olhar e aceitar o problema, porque aí que tá, aceitar. Quando eu aceitei que realmente eu tinha problema, né, diante de todo o contexto do autoconhecimento, eu tinha um problema. Então, isso é importante dizer que o problema nunca está no outro, nunca está fora, está sempre dentro da gente. Né? Eu aceitei esse fato de que era o problema que estava acontecendo, os conflitos, eu comecei a entender. Né? Mas eu já estava separada, né? Olha só. Eu já estava separada. Mas só, tem uma frase do... Desculpa, eu estou te cortando, perdão, Lívia. É que você falou uma coisa que eu tenho uma frase que eu gosto muito do Carl Jung, que é: aquilo que você nega te domina, e aquilo que você aceita te transforma, né? E você foi assertiva, né? Você aceitou e se transformou, né? Isso. Eu sempre dizia para minhas filhas, porque quando eu me separei, as minhas filhas, uma tinha 8 anos, outra tinha 4. E foi, assim, um desconforto total para todos, né? Porque todos sofrem. Ninguém casa para se separar, pelo menos a maioria não casa nesse sentido de separar, né? Uhum. E eu sempre dizia para elas, antes a dor da verdade do que a ilusão de ficar vivendo por conveniência, vivendo um amor que não existe, uma coisa que para mostrar para os outros que está tudo bem. Né? Sim. E você falou Jung, eu falo uma coisa que está no meu livro, né? Eu até anotei, porque eu acho muito importante que o Deepak Chopra, e aí eu tive aqui a parceria da Cida para me ajudar nessa parte, que ele fala que o que a maioria de nós leva para o relacionamento não é a plenitude, mas a carência. A carência implica uma ausência dentro de si. Olha só que interessante isso, né? A carência é uma força poderosa capaz de criar ilusões poderosas.
Ninguém pode realmente entrar dentro de você e substituir a peça que está faltando. De Pak Chopra. Maravilhoso essa parábola que está no meu livro. Bacana. É aquela história, né? O que eu faço com isso? Né? Exato. O que eu faço, né? E você foi se conhecer, você buscou a psicanálise, né? E fala um pouquinho para a gente mais sobre as terapias, né? Quais são exatamente as terapias que você utiliza junto com a psicanálise? Que caminho que você segue? Porque muitas vezes, né, e das pessoas não tem energia para fazer mudanças. Você, felizmente, você viu, você percebeu, você foi atrás, você modificou. Né? Eu vejo muitas pessoas que chegam para nós em atendimentos que elas não têm energia nem para tomar uma atitude, né? Então, é aí que as práticas ajudam, né? A pessoa a ter motivação, porque muitas vezes não basta você só falar, você precisa ter atitude. E para ter atitude, você precisa ter energia, apertar alguns botões no corpo, né? Acionar alguns pontos, né? Conta pra gente. Então, você falou de energia? Pois é. Quando eu digo que a física quântica, ela foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu conheci a física quântica através do Hélio Couto antes de fazer a psicanálise, né? E aí que tá. Nós temos que entender, e é o que eu falo nos meus atendimentos, a Ana está falando, grande Deepak Chopra, amo Deepak. Eu tive a oportunidade de participar do congresso que ele teve em São Paulo. Nossa, até hoje eu leio os livros dele, muito maravilhoso mesmo. Então, tudo é energia, e é isso que é importante também entender. Tudo que você emana volta para você. É a frequência. Que frequência você está agindo para que você atraia aquilo que está na sua vida? Não é? Sim. Então, as minhas ferramentas são várias. Assim, na física quântica, eu estudei com Amit Goswami, Valentina Onsor, que ela fala muito sobre meditação, sobre chakras, né? Fiz também medicina germânica. E sou praticante da EFT. O que é a EFT? A EFT é uma sigla Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica que elimina crenças e memórias negativas. Isso é fundamental para você eliminar as crenças que todos nós temos, né? Nós temos crenças, nós temos memórias. E através desses batidinhos que você faz nos meridianos, é possível você eliminar essas crenças, é possível você dissolver. Eu usei muito, né, ainda tendo com essa técnica, né, tá aí tem uma cliente minha nos ouvindo, pedi para ela fazer todos os dias, espero que ela esteja fazendo. O que acontece? Nesses meridianos que a gente faz os TAPs, né, porque o AFT, ela vem da acupuntura. Só que ela não usa agulha, ela usa TAPs nos meridianos, em alguns pontos dos meridianos. Esses meridianos, o que acontece? Acontece que essas energias elas estão estagnadas. Então você bate falando, por exemplo, abandono, né? No meu livro eu tenho aqui também a repetição do abandono. Eu falo do abandono, aí se você quiser também eu conto um pouquinho dessa parte. Que eu escrevi o porquê que eu tinha abandono, né? Quando você faz esses TAPs no meridiano, você vai eliminando essas crenças do abandono, essa crença que está lá estagnada. Você vai liberando as energias e você se liberta daquilo, né? Nós somos pura energia, então se a nossa energia não está boa, tudo pode acontecer. O nosso corpo fala, né? Sim. Por isso, a importância de aceitar. Sim, e a gente, assim, temos tantas ferramentas, né, Ida? O EFT eu conheço um pouco, eu cheguei a fazer, não um curso de EFT, mas num curso global que eu fiz, com várias técnicas, eu aprendi um pouquinho, e é muito interessante, né? Essa questão das crenças, dos padrões, né? Os florais trabalham muito também, né? Você
de uma forma sutil, trabalhar crenças e padrões, e muitas vezes as pessoas duvidam do simples, né, Ieda? Você tem as próprias mãos, você pode dar os comandos para o seu próprio corpo. A meditação é uma bênção, né? A meditação está aí, provado cientificamente. Hoje, faculdades de medicina ao redor do Brasil e do mundo utilizam. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que é aluno da Escola de Medicina Pequeno Príncipe, em Curitiba, e meditação faz parte do currículo dos alunos de medicina. Então, é inegável, né? São inegáveis os benefícios da meditação, né? Isso é fato, né? Já se estudou, né, o córtex cerebral, de quem medita, de quem não medita, né? E essas pessoas, né, ainda pensam que meditar precisa ficar lá horas e horas, né? É tão simples, né? Respirar, focar, né? O que você acha? O que você pratica? Você instrui, além da FT, as pessoas que você atende, alunos? O que você traz para a gente a respeito dessas práticas? Eu instruo elas fazerem como eu mesmo faço, né? Logo cedo eu faço o Ho'oponopono. Eu acredito que, assim, nós vivemos uma sociedade, e hoje em dia bem caótica, nem precisa falar isso, né? Sim. Então, quanto melhor você está, quando você já levanta, já se cuidando, né? Já se olhando, já entregando para o universo que tudo vai ser melhor. Como diz, né, a barra de Axel, tudo vem a mim com facilidade e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu sou praticante, apaixonada por essa prática também. Também pratica. Então, universo, o que mais é possível? Como pode melhorar, né? Já você está desejando que tudo vai ser bom. Né? Então, o Ho'oponopono, o que ele faz? O Ho'oponopono, ele cura as memórias. Então, me perdoe, eu te amo, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agradecer é uma oração, né? Agradecer por mais um dia, agradecer que eu estou bem, que eu posso ajudar pessoas, que eu posso estar aqui com você agora. Então, são coisas, como você disse, coisas simples. Eu faço isso todos os dias. Meditar todos os dias? 5 minutos, 4 minutos, sim, eu faço isso. Olho para mim, respiro fundo, porque a respiração, né, traz você para o aqui e agora, né? Esse aqui e agora são ferramentas de meditação. Eu estou resumindo aqui para as pessoas, às vezes, talvez tenham pessoas na live que não conheçam, eu só redigi aqui para as pessoas, se tiverem curiosidade de saber mais, né? É verdade. A gente está falando pensando que todo mundo sabe o que é, né? Exato. Por isso que é bom procurar no USP, né? Procurar a Soul, que lá tem especialista com todas essas coisas maravilhosas que nós estamos falando. Todos os especialistas em com certeza. Né? E Eda, nessas práticas, né, de quebra de padrões, de crenças, né, conta pra gente situações, né, casos, né, reais, né, de pessoas que se beneficiaram de tudo isso, né, que além de você, né, que já é um exemplo aqui, né, que tem até o seu livro, a sua história publicada, né? Então, eu pensei de contar um pouquinho do abandono, porque eu acredito que o abandono é uma coisa que também é inconsciente, né? Sim. Que nem sempre as pessoas eu me sinto abandonada. Nem sabe o que é isso, né? Aliás, as pessoas até são resistentes a isso, né? Resistente a assumir que tem raiva do que aconteceu isso e tal. Mas ela existe, não tem como fugir disso. A gente tem, como terapeuta, a gente tem que tocar no assunto bem sutil, de uma forma que a pessoa reflita, né? Porque eu sempre falo para os meus clientes, quem vai se corrigir, quem vai se curar é você. Eu sou apenas uma ferramenta que estou te dando as orientações para você seguir, mas quem vai se beneficiar é você. Sim. Quem vai fazer o trabalho é a pessoa, né? E a gente dá as ferramentas, mas a pessoa tem que fazer o trabalho, né? Fazer a parte dele.
Então, assim, como que eu descobri que eu ainda tinha né, o problema do abandono? Eu comecei a refletir, e aí veio na memória, quando eu tinha 7 anos, eu escrevi aqui no meu livro, né? Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe, a gente estava num casamento, né, em São Paulo, eu morava no interior, eu sou de Novo Horizonte, e a gente veio com o casamento em São Caetano do Sul, né? São Caetano do Sul, a minha tia casou e após o casamento, todo mundo que foi à festa entraram no carro e foram embora. Minha mãe, estava eu, a minha mãe e meu irmão mais novo. Eu vi a minha mãe entrar num carro e sair com meu irmão. E eu fiquei lá no pátio da escola. Eu tinha 7 anos. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Quando eu vi que não tinha mais ninguém no pátio, eu falei, cadê minha mãe? O que eu faço aqui, né? Então, assim, provavelmente ela deve ter dado alguma orientação, mas eu não me lembro, sei lá, acho que, né? Imagina uma caipira do interior, né? Cidadezinha Criança, né? Criança que não tem noção, assusta mesmo, né? Mas assusta. Numa cidade grande, assim, eu falei, acabou, agora o que eu faço aqui? Eu paralisei, porque você acaba, você pode tanto atacar como paralisar, né? Eu fiquei lá, estátua, falei, o que eu faço, sabe, assim? Depois ela voltou e foi me buscar, mas o abandono já estava instalado, já estava lá, né? E isso foi quando eu tinha 7 anos. Quando, antes de me casar, na verdade, quando eu fiz 21 anos, meu pai, ele faleceu. E antes, quando eu morava com ele, eu já disse que a gente não tinha diálogo, né? A gente não tinha diálogo. Mas depois que eu fui embora para São Paulo, é engraçado que eu moro em Pirassununga e ainda falo vim, né? Eu falo vim, não. Quando eu fui embora para São Paulo, depois de um tempo, a gente começou a ter diálogo, a gente começou a conversar e tal, né? Há um conterrâneo aí, ó, Rogério. E depois, quando eu fiz 21 anos, eu passei com ele no interior. Eu fui passar os 20 anos, eu já morava em São Caetano, na casa da minha irmã. Eu vim com 17 anos para São Paulo. Foi com 17, quando eu fiz 21, eu fui para lá passar o aniversário com meu pai. E eu lembro dele rindo, conversando. Eu falei, nossa, aquela cena foi assim muito diferente de tudo que eu vivi com ele, né? Ele não tinha isso, não tinha isso com os filhos. E aquele dia foi isso que aconteceu. Meu aniversário foi no final de semana. Voltando para São Paulo, 15 dias depois, ele tinha morrido. Então, olha, simplesmente assim, 15 dias depois que eu estive com ele estava num caixão. E a gente não tinha diálogo, assim, ele não falava que ele estava doente, nada, a gente não sabia de nada disso. Então, mais uma vez, o abandono instalado em mim, no meu sistema nervoso, aquilo, né? Aquilo foi um choque para mim, foi um trauma. Sim. E você carregou isso, né? Carreguei quando eu me casei, e logo em seguida me casei, olha que coisa, né? Logo em seguida me casei, e aí aquele abandono permanecia em mim, porque mesmo junto, eu estava sozinha. Uhum. Eu estava abandonada. Que era o quê? A minha criança interior lá abandonada, né? Aquele conflito, aquele mal-estar que eu fiz? Eu me fiz de vítima. Eu me vitimizei. Eu sou uma coitadinha que ninguém olha para mim, todo mundo me abandona, me rejeita. Não é assim? E você se casou imediatamente após seu pai falecer. Exato. Então, aí... Talvez seria para preencher essa falta? Para preencher exatamente o que ele tinha, né? E aí vem novamente o título do livro, né? Parece que eu casei com meu pai. Por que será, né? Que eu escolhi justamente uma pessoa com os mesmos
as mesmas atitudes, assim, não as mesmas, porque ele não batia em mim, mas assim, era uma forma de ironizar, né? Uma forma de acreditar assim, ele era ele e não se importava comigo. Meu pai agia da forma, meu pai agia exatamente assim, meu pai era ele, do jeito que ele era, as atitudes dele, minha mãe não falava nada e tudo bem. Ele, inclusive, falava assim, que o que o pai e uma mãe faz, mesmo que esteja errado, faça. Olha que crença. Isso é uma crença fortíssima, né? Fora outras, que não veio o caso, mas assim, você vê como eu carreguei, né? Então, por isso, mais uma vez, eu afirmo, eu escrevendo a minha história, eu mostrando, escancarando tudo o que aconteceu comigo, pode ser que eu ajude pessoas que estejam passando. Sim. E reflitam no o que a gente carrega, né? O que tem na nossa memória. Qual a diferença que faz quando você traz consciente que isso é coisa do passado. E você não precisa repetir essa história, você não precisa carregar isso pro resto da vida. Você precisa se libertar disso para viver o aqui e agora. O aqui e agora. Né? E também, Ida, você está falando na questão assim, você com seu pai, mas a gente vê muitos homens buscando na esposa, na namorada, a figura da mãe, né? E muitas vezes o contrário, fugindo daquela. Algumas pessoas percebem a semelhança, né? E fogem e vão buscar, né? Justamente o contrário. E também tem o lado positivo, né? Muitas pessoas que admiram o pai ou a mãe podem buscar um parceiro ou uma parceira que tenham semelhança, né, naquilo que agrada a ela. Isso também pode acontecer, não é, Ida? Pode, exatamente. Aliás, existe, né? Existe. É muito comum, né? A gente vê essa repetição, e a epigenética fala muito disso, né? Os padrões familiares vão se repetindo, né? As pessoas vão buscando pessoas semelhantes, né? Quer dizer, inconsciente, mas nossa, mas como que eu vou... Eu sofri tanto na infância, como que eu casei com alguém que me traga esse mesmo sofrimento, né? Exatamente. Como que eu posso fazer isso? Como é que eu faço isso com a minha vida? Mas aí é que está as reflexões que são necessárias, o autoconhecimento disso, né, Fernanda? Se você realmente... Aliás, assim, eu vejo da seguinte forma, se você acha que casou com seu pai, ou casou com a sua... ou vice-versa, né, o masculino buscou a mãe. Mas se você está bem, se você está bem com você mesma, se você se sente bem, porque eu sempre falo, o importante é você estar bem. Sim. Você está bem com a vida, né? Agradecer as coisas que você tem, que a vida te dá. E saber, ter o conhecimento que é você que faz as escolhas. Sim, não, também. Por exemplo, você escuta muito nos atendimentos assim, mas é porque ele faz isso, mas é porque acontece. Mas por que você permitiu que isso aconteça? Por que permitiu? É aí que está a chave da questão. Entendi. Não é ele que está fazendo isso, é você está permitindo. Sim, então, você está valorizando, qual o valor que você dá para você mesmo para que o outro te trate dessa forma? Aí a gente fala da autoestima, né, Ida? Que a autoestima, no meu ponto de vista, é um dos pontos mais cruciais que as pessoas precisariam tratar hoje. Porque hoje se fala tanto em ansiedade, mas eu acho que o fator principal que está por trás de todas essas ansiedades que a gente vê, pelo menos é o que eu percebo nos meus atendimentos, é a baixa autoestima. Porque eu não sou capaz, eu preciso de alguém para me suportar, para me dar base. Eu não consigo, então, mesmo na dor, você vai buscar aquele que para você é o teu provedor. Faz sentido para você? Faz, né? Pois. A sociedade exige isso, não é, Fernanda? A sociedade não diz, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que. Por que você tem que? Não é? Será? É que tá.
eu sempre peço para as minhas clientes, né? Anota no caderno o que você gosta. Você pensa que todo mundo faz isso? Não, isso é um autoconhecimento. Do que você gosta? O que você faz e que você não gosta? O que você não gosta e faz? E por que você faz? Olha, é um ótimo exercício, é um simples exercício, mas é uma forma de você se autoconhecer, né? Então, Exato. eu faço isso comigo. Por que eu estou culpando o outro? Não é o outro, é você, né? Então, no caso, fui eu. Eu não estava feliz comigo mesmo, eu estava me sentindo abandonada, eu estava me sentindo vítima da situação. Eu não ia sair daquilo se eu não tivesse eu não tenho hoje esse autoconhecimento, eu não ia sair nunca. Exato. Por exemplo, uma vez eu passei por um treinamento também, e um dos exercícios era escrever numa folha de papel, sei lá, 5 ou 10 qualidades que a pessoa vê nela, e 5 ou 10, sei lá, coisas que não estão boas, vamos colocar entre aspas, defeitos, como se falava assim, quais são os defeitos? Olha, foi uma dificuldade, a maioria das pessoas que eu via só conseguia colocar o lado ruim. Colocar a qualidade, era não sei. E isso o nosso instrutor falou, gente, o que é isso? Vamos pensar aí, né? Então, olha você vê como que a gente tem um padrão da sociedade, né, da nossa cultura, né, o Brasil, principalmente aqui no Brasil, né, expandindo um pouquinho, de baixa autoestima, né, Ieda? Muito baixa autoestima, né? Mas é por isso que eu fiz questão de falar para você que eu era representante comercial, né? E realmente era aquela coisa de seguir o sistema, né? Competitivo. Uhum. Eu trabalhava com vendas, com artes gráficas. Assim, eu fui muito, eu conquistei muita coisa. Graças a Deus, eu não posso reclamar. Também no meu livro eu conto tudo sobre as minhas carreiras profissionais, tudo que eu fiz, tudo que eu... Legal. Eu sempre fui muito conquistada, né? Eu estou vendo que tem alguém... A Noêmia está me elogiando aí. Obrigada, Noêmia, está me elogiando. Precisa ter uma terapeuta IEDA, é isso? Eu não estou lendo bem, mas é mais ou menos isso. Muito obrigada aí pela... Ela colocou que a gente demora demais para descobrir o que está causando a dor na gente, né? E só consegue descobrir com uma terapeuta. É o tal negócio, né? É buscar ajuda. As pessoas, como Einstein fazia, faça as mesmas atitudes, os mesmos resultados. Aí as pessoas ouvem tudo isso, leem o seu livro e continuam ali, esperando que algo interplanetário vai fazer ela mudar. Não vai, se ela não tomar atitude, né, Ida? Então, a Noêmia é uma que foi buscar ajuda. Eu atendo a Noêmia. O primeiro passo, né, é você buscar ajuda e não ter vergonha que você precisa de ajuda. Sim. Todos nós seres humanos precisamos de ajuda. Sim, é importantíssimo, né? Eu como terapeuta, acho que todos os terapeutas precisam se cuidar, né? Eu me cuido. Eu tenho terapeutas que cuidam de mim, né? Porque nem sempre eu estou enxergando aquilo. Eu tenho que estar bem para cuidar. O terapeuta, quem que é o terapeuta? Aquele que cuida. Se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do próximo, né? Então, eu estou sempre também me cuidando, porque eu preciso estar bem, né? E também, né, Ieda, somos seres humanos, a gente tem que estar na nossa saúde plena, né? Os pilares da boa saúde, né? Não só cuidado emocional, que é importante, é o primeiro pilar, mas a gente tem que cuidar do corpo físico, né? A gente tem que cuidar da nossa energia. Tem gente que não cuida da energia, cuida só, né? Faz academia, tem uma boa alimentação e o resto, como é que fica? Né? Integrativa é mental, faz parte, né? O espiritual, o físico, é tudo integrado, por isso somos integrativos. Exatamente. Né? Exatamente, é o corpo, a mente, as nossas emoções, né? Ter um bom sono, uma boa alimentação. Aí tem gente que fala, nossa, é muita coisa, é muita coisa. Não, faça um pouco por vez, né? Começa, pequenos passos, né? Mas tem que dar os primeiros passos, né, Ida? Senão você vai ficar no padrão
o resto da vida. Tem pessoas que passam uma vida inteira seguindo um padrão que traz infelicidade para ela. Não precisa ser assim, né? Não precisa. Eu até nessas minhas reflexões, né, depois que eu comecei no desenvolvimento pessoal e eu comecei a montar grupos terapêuticos e tal, e eu montei uma sigla que chama CREIA, né, também, que é o autoconhecimento de consciência, de relacionamento, de espiritualidade, que é o integral, né? E yoga. Yoga é maravilhoso, né? Eu acho que eu pratico yoga até hoje. Então, o que o yoga me ensinou também, né? O equilíbrio, sim, né? O equilíbrio, né? A sintonia, a conexão. Né? Estar bem fisicamente, mas também espiritualmente, porque os mantras, os gestos, as práticas do yoga, é tudo espiritual, não é? Sim, é tudo completo. Está ligado à meditação, né? Isso. E a doutora Amanda está aqui também na live, está falando que nós temos que nos curar para cuidar do próximo, é isso mesmo, né? Isso mesmo, Amanda, obrigada pela presença. E vamos aproveitar, então, que a gente tem um tempinho, né? Estamos adiantando aqui já. Quem quiser fazer perguntas, quem gostaria de perguntar alguma coisa aqui também para nós, aqui em especial para a Ieda, aqui sobre o livro dela, sobre tudo isso que a gente está conversando, por favor, deixem aqui, né, as perguntas e se a gente não puder responder, deixem o contato, a gente retorna posteriormente, né? Obrigada. A gente responde posteriormente, né? Mas se vocês puderem deixar seus contatos, né? Enfim. E façam perguntas, por favor, né? Participem, né? Para não ficar aqui só um bate-papo gostoso que está aqui, mas a gente quer também que vocês participem aqui, né? Estamos aqui agora, nesse momento aqui, com 10 pessoas ao vivo aqui entre nós, vamos participar, né? E Eda, fala um pouquinho mais para a gente aí sobre as tuas práticas, né? Fala um pouquinho mais sobre a EFT. Eu acho super interessante essa prática, né? Ela é muito usada no Brasil e no mundo todo, né? Dá um exemplo para a gente, né? Eu conheço um pouquinho, né? Eu acho super interessante. Mostra um pouquinho para a gente, assim, de uma forma bem simples. Dá uma indicação para as pessoas que estão aqui ao vivo. Antes de falar da FT, eu vou mostrar novamente o meu livro para quem ainda não viu, né? Boa. A Ana falando, a Ieda é um dos especialistas que está na plataforma da Soul. A Soul, ela é cheia de especialistas integrativas, né, Ana? Eu sou da Soul e agora eu também sou da NUSP, né? Se juntaram todas. E antes da FT, eu quero mostrar o livro para quem entrou depois, né? É por isso o tema dessa live de hoje, é o título do meu livro, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, que a gente repete padrões. Então, um dos padrões é você buscar um parceiro ou uma parceira daquilo que você viveu. No meu caso, eu vivi com meu pai e procurei um parceiro praticamente igual a ele. Assim como nossa companheira da NUSP, Fernanda, está falando de você agora, Ana. Ana, você está pegando os contatos aí para depois a gente conversar com quem precisar falar com a gente? Isso. Só reforçando aqui, né, que a Ana lembrando a gente aqui, para a gente lembrar que a Ieda também faz parte da nossa plataforma Soul Saúde e Bem-Estar. A plataforma Soul, na verdade, Bem-Estar, ela é uma inovação, né? A gente quer levar saúde e bem-estar nas empresas, né? Ou seja, hoje, cada vez mais, você precisa ter equipes saudáveis, mentalmente, fisicamente, né? Então, nós temos excelentes profissionais, terapeutas, que usam as práticas integrativas e outras práticas também na área da saúde, justamente para levar para essas pessoas, para as empresas, para essas equipes,
mais qualidade de vida, bem-estar dentro das empresas, para que elas também tenham uma qualidade de vida melhor, pessoalmente também, porque elas estando bem, elas vão ser mais produtivas, mais felizes, aí é só todo mundo ganhando, né? A empresa ganha, o funcionário ganha, as pessoas ganham, a família ganha, né, Lida? Mas conta. Exatamente. A Soul, ela é uma plataforma de especialistas integrativos justamente para oferecer o melhor, né, nessa integração que nós falamos agora. Não só o corpo físico, mas o mental, o espiritual. Então, tudo junto, tudo sob energia. Então, essa energia, ela tem que estar equilibrada para que você tenha uma vida saudável, né? Então, essa plataforma é muito interessante. Super indico vocês buscarem mais conhecimento sobre a Soul. Eu sou uma colaboradora da Soul, eu sou praticante da FT, e a Fernanda pediu para eu falasse alguma coisa. Exatamente assim. Quando você tem por exemplo, ansiedade, né? Ninguém tem ansiedade, né, Fernanda? Quase ninguém tem isso. Ninguém. No Brasil, o Brasil é um país de pessoas tranquilas, não estamos no topo do ranking dos mais ansiosos. Não, o Brasil não. Então, você acordou ou você tem alguma atividade para fazer e aquilo te deixa ansioso, né? Eu vou ensinar aqui, ó. Vou ensinar. Você bate aqui. Antes de você bater, a respiração é fundamental. Então, você faz 3 respirações, né? Põe a mão no coração e faz. Respira fundo, já falamos bastante, né? E aí, na lateral da mão, a gente começa a conversar falando assim. O que o Rogério está falando ali? Acho legal esse trabalho. Isso aí, Rogério. Indica aí nas suas empresas. Indica Soul. É tudo online. Pode ser no Novo Horizonte, pode ser no Vale Formoso, pode ser em qualquer lugar. Isso aí na lateral você fala assim, ó, embora eu esteja ansiosa, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Olha a importância de você se amar também, né? Você se aceitar. Porque você está mandando recado para o seu corpo. Então você fala 3 vezes aqui, embora eu esteja ansiosa, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Falou 3 vezes aqui, você vai aqui, primeiro toque, e fala assim, ó, eu estou ansiosa. Aí aqui na sobrancelha, eu estou ansiosa, eu estou ansiosa. O que você está fazendo? Você está batendo nesses pontos meridianos, liberando as energias negativas. Você está falando no negativo porque você está ansiosa. Aqui embaixo do braço é outro ponto, aqui no pulso. E todos os dedinhos aqui, ó. Todos os dedinhos você tem meridianos. De ambos os lados, de ambos os lados, né? Você faz, né? Ou não? Ou de um lado só? Você bate com os 2 ou de um só? Um lado só. Um lado só. Meridiano aqui na coroca aqui da cabeça, aqui no começo da sobrancelha, no final da sobrancelha, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca. Aqui, ó, embaixo da clavícula tem um pontinho, ele afunda, não afunda assim, ó. É um pontinho de meridiano. Faz batidinhas aqui embaixo do braço, faz batidinhas aqui e fala, eu estou ansiosa. Aí no pulso, aqui, aqui. Por isso que é bom também, se vocês quiserem mais detalhes, pegar os contatos e entrar em contato comigo. Eu explico direitinho, porque você pode fazer isso, né? É uma forma de você melhorar a sua ansiedade, de você se sentir bem, né? Mas é importante também que você fale com uma terapeuta, porque vai vir emoções. O que a gente faz nessas batidinhas é para trazer as emoções das memórias. E essas memórias vão vir. De uma forma ou de outra, ela vem. Pode vir num sonho, pode vir, sei lá. Nossa, lembrei de tal coisa, o que eu faço com isso? Então aí vem uma terapeuta, o que eu devo fazer. É uma forma de você
olhar e se curar. Sim. É uma cura. Sim. Sem remédios. E aí é o que a gente fala dos autocuidados, né? Você não precisa ficar dependente a vida inteira, né? Eu gosto muito, não tenho nada contra, nós não temos nada contra a psicologia, é uma prática muito importante, é importante você falar e se ouvir. Mas se você complementar uma terapia, né, que você faz com um psicólogo, e você ter também as práticas integrativas como suporte e complemento, é perfeito. Porque eu digo por experiência própria, muitas vezes eu passava em terapia, né? Eu falava, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ok, não, eu realmente sei o que eu preciso fazer, mas eu não tinha, no dia seguinte eu repetia os mesmos padrões, eu fazia tudo igual, porque eu não tinha energia, eu não tinha vontade, eu não tinha conhecimento, aí eu precisei aprender a apertar botões no meu corpo, né? Por isso que lá atrás, quando eu trabalhava também, 30 anos eu trabalhei no mercado financeiro, em grandes bancos, já desde os anos 90, eu estudo as práticas integrativas, eu tomo florais desde os anos 90, sou reikiana desde os anos 90, porque para me cuidar, eu busquei as práticas integrativas, para sobreviver, né? Sobrevivi 30 anos lá, graças a Deus, sem precisar de medicação, somente me cuidando com acupuntura e tudo que a gente faz na Soul, né? Tudo que a gente tem lá para oferecer para as pessoas. Então, é uma grande diferença. Porque, como eu falei, não adianta, né, Ieda, não adianta só você saber que tem que fazer se você não consegue. Então, se eu não consigo, opa, preciso de ajuda, né? E não tem vergonha nenhuma em pedir ajuda. Mesmo sendo terapeuta, como a gente falou, né? Terapeuta precisa se cuidar. Então, os terapeutas que estão aqui presentes, venham para o NUSP, né? Venham para a Soul, e venham para a Soul e se cuidem, né? Entrem para a Soul e procurem se cuidar, porque tem muitos terapeutas que realmente às vezes deixam para depois, né? Depois eu vejo, agora eu tenho muito trabalho, né? E vai se esquecendo, né? Isso qualquer profissional da área da saúde, né, Ieda? Exatamente. E quem não é terapeuta, indica ir para o trabalho, né? Fala, olha, eu conheci uma plataforma cheia de especialistas integrativos, Exato. de vários especialistas. Se entrar lá na plataforma da Soul e da NUSP, vai ver que existe N coisas, né? N alternativas para você se cuidar e você se sentir bem. Exato. Mais uma vez, embora os conflitos aconteçam, embora a gente tenha problemas de abandono, essas coisas, a vida, como dizia o Gonzaguinha, é bonita e é bonita. Então, vamos viver de bem com a vida, vamos buscar estar bem, vamos levar aquilo melhor para outra pessoa, porque dessa vida não se leva nada, Exato. Né? E como eu repito aqui aquela frase que eu falei no início da nossa conversa, né, do Carl Jung, né, que aquilo que você nega te domina, e aquilo que você aceita te transforma. Então, sempre é momento de transformar, né, e principalmente agora, que a gente está numa virada, começamos um novo ano, né, calendário, né, é um calendário, a gente sabe, né, que todo dia é dia de transformar, mas a gente pode realmente fazer um ano diferente, né? Se o ano passado, 2024, foi um ano pesado, 2025 dá para ser mais leve, né? Porque, assim, a gente não vai mudar o outro, a gente não vai mudar as situações, mas a gente pode mudar como a gente lida com a situação, né? Como a gente maneja nossas emoções, e olha aí as ferramentas, né? Quantas ferramentas que tem, né? E aí, eu falando aqui de como que a gente pode mudar padrões, né, que a gente não precisa seguir aquele padrão, a gente pode sair do círculo ali, né, daquele ciclo negativo que a gente vive muitas vezes, né, a gente tem como sair disso, mas a gente precisa realmente fazer a nossa parte, né, e não esperar que alguém vai pegar a gente na mão, né. Aí, Eda, importante, a Cida está falando aqui, como que as pessoas podem adquirir o seu livro, coloca aqui os seus contatos. Eu vou colocar aqui o meu celular, tá? Isso. O meu celular. Cida, obrigada aí pela força. Eu estou muito feliz que hoje uma amiga lá ela não está, eu sei que ela fosse aparecer, mas acho que onde ela está hoje, deixa eu ver, 982, eu não sei se eu estou, deixa eu colocar meu óculos. 982. Visita nos comentários aqui e dá o seu contato para as pessoas que
desejarem adquirir o seu livro. Então, eu estou colocando o meu telefone, pode entrar em contato comigo no meu celular, tá? 982265798, ou no meu Instagram. O meu Instagram é Ieda Maria. É meu e-mail. Se quiser mandar e-mail. Vou colocar também o meu Instagram. Uma amiga lá de Espírito Santo comprou vários livros para dar de presente. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, que bom, eu já estou ajudando, né? Presentão. Eu estou colocando aqui também o Instagram da Soul, Saúde e Bem-Estar, né? Para quem quiser conhecer mais a plataforma, terapeutas, empresas, quem tá aqui, trabalha em empresas ou conhece pessoas que estão em empresas, que gostariam de oferecer para os seus funcionários mais qualidade de vida, né? Mais bem-estar. Então, entre em contato com a gente na Soul Bem-Estar. Deixei também aí meu contato, Fernando Ornelas Naturopata. Estou aqui em São Paulo, presencial e online também, para todo o Brasil, para o planeta Terra. Né? O online facilita tudo, né, Ida? A gente, né, atende pessoas de fora do Brasil e é muito tranquilo, né? E florais de bar, a gente encontra em qualquer parte do planeta, quase, né, em qualquer parte do planeta, e outras práticas também que a gente consegue lidar no online, né? E é isso, né? Alguém gostaria de deixar mais, alguém perguntar? Pessoal, por favor, deixem seus contatos também, né? Quem não conhece ainda a Soul Bem-Estar, quem não conhece o nosso trabalho lá do NUSP, nosso conselho, né, estamos junto com a Soul Bem-Estar, quem quiser conhecer mais também sobre o trabalho da Ieda, sobre o meu trabalho na Holistia Saúde Integral também, tem aí também, eu vou deixar aqui também o meu WhatsApp, para quem quiser também perguntar, saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, o que a gente faz, né, no nosso dia a dia, nos atendimentos, os processos, todos a gente está aqui à disposição. Alguém gostaria mais de alguém gostaria de deixar alguma pergunta, alguma dúvida que ficou? O Gerson, da revista Empreendedora, está aí também falando. Eu também sou parte, acredito que não sei se você conhece, Fernanda, a Empreendedora. Não conheço. Depois a gente pode falar sobre isso. Muito obrigada, Gerson, por estar aí presente. A Legal. Ana também faz parte da Empreendedora, uma revista que fala sobre empreendedorismo, isso, né? Muito legal. E também faço parte dessa plataforma aí, com o meu livro. Nesse livro também eu coloquei sobre a AFT, eu explico o que é a AFT, como que se usa e tal, né? Muito porque bacana. É importante realmente. Sim. Esse cuidado, né, de tudo que nós falamos. O recado busquem ajuda, não tenha vergonha, sejam humildes. Inclusive tem também que são tantas emoções, tem uma frase que fala de humildade maravilhosa também, que a minha editora me ajudou. Deixa eu ver se eu acho onde que eu coloquei. Eu não sei onde que eu coloquei aqui, mas assim, busque a ajuda, ouse, arrisque, mas não fique sofrendo por uma coisa que você vê que não tem mais saída. Exato. Então, busque ajuda, vai atrás, porque se você não muda a situação, né, tem uma frase que fala, né, se você se não houvesse a mudança, né, tem uma parábola que fala, não existiam as borboletas, Exato. Viviam se rastejando, não é verdade? Exato. Então, a vida é para você usar. Exato. São infinitas possibilidades. E nada muda se a gente não muda também, né? Aí, nada ao nosso redor. Bacana. Ieda, olha, muito obrigada, viu? Adorei conversar com você. Foi um prazer receber você aqui nessa nossa live do NUSP, Saúde e Práticas Integrativas, né? Que, novamente, somos conselho da Soul, Saúde e Bem-Estar agora. E muito obrigada a todos presentes. Depois divulguem também, vamos pedir aqui, né, o aviãozinho aqui, divulgar a nossa live, vai ficar aqui no Instagram, para que outras pessoas também tenham acesso.
E um prazer, muito obrigada, viu, Ieda? Nos vemos em breve. Obrigada a todos aqui pela presença. E dúvidas? Obrigada a você, Fernanda, pelo convite. Obrigada, Sou. Obrigada, Nu. Obrigada a todos um prazer. os participantes, a Ana Monteiro, que é a coordenadora aqui de São Paulo da Sou. E obrigada a todos. Uma boa noite e até a próxima. Semana que vem, todas as terças-feiras, nós costumamos fazer lives aqui. Temos live todas as terças às 19 horas, praticamente todas as terças-feiras. Fiquem atentos, sigam aqui o perfil da Saúde e Práticas Integrativas do NUSP. Sigam a gente, vocês se informam, e toda semana a gente com conteúdo aqui para falar de coisas interessantes e práticas e úteis para todos nós. Obrigada. Também estou sabendo que vai ter um workshop, né? Vai ter um workshop sobre isso, não é? Dia 18 de fevereiro, eu e a Ana Monteiro e o Paulo Gomes, nós vamos falar sobre burnout, sobre estresse dentro das empresas, né? Como lidar com isso. Então, 18 de fevereiro, as inscrições já estão abertas aqui, informações aqui no feed, no Instagram aqui do NUSP, tá bom, gente? Obrigada, viu? Muito obrigada. Um grande abraço, Ieda. Um beijão para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau. Não está desligando, Cida? Tô saindo aqui. Tá saindo? Tô saindo, pode deixar.